O maior preconceito científico que eu acho é com contracepção. Nós vamos falar da mamografia. Sim. Mas olha o tanto de contraceptivo que tem pra mulher, sim, com um monte de efeito colateral. E pra homem, que teoricamente é muito mais fácil, porque eles não têm aquela variação de assim, não tem nada, né? E a adesão já é baixa de preservativo. Então é algo que a gente tem que pensar. O nosso papo, a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui o nosso papo a gente inventa. E eu tô adorando essa coisa dessa temporada especial Pão de Queijo, essa temporadinha mineira. Eu te falei que tinha um monte de mineira, principalmente as mineiras, top pra gente trazer aqui. Gente, é cada convidada maravilhosa. Sabe o que a gente vai falar hoje? Falar sobre saúde íntima da mulher. Eu aposto que ninguém contou para vocês como é que seria a vida adulta de uma mulher. Porque, gente, vamos combinar, não é fácil não, né? Mas a gente tira de letra a nossa convidada hoje, maravilhosa, é ginecologista e obstetra. Ela é mestre em saúde da mulher. Ela vai falar tudo para nós hoje de saúde feminina. É a doutora Juliana Dutra. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Tudo lindo. Muito bom ter você aqui. Obrigada. Eu acho super importante a gente falar sobre isso, principalmente porque é muito pouco falado. Então, às vezes, as mulheres chegam no consultório com muitas dúvidas porque a gente não fala desses assuntos. Então, acho que vai ser super legal hoje. A saúde feminina, a sexualidade feminina é muito permeada de tabus, de mistérios, de vergonha, né? De pudores. Então, sempre velada, né? Sim, e quando tem informação, nem sempre a informação que circula é verídica e é compatível com a realidade. Então a gente começa a comparar com algumas coisas que são muito irreais. Não, e é tão velado, é tão curioso que assim, os nossos órgãos genitais, nessa parte, a área genital, é para dentro. É velado até para nós. Eu falo assim, uma das coisas que a gente vê muita mulherada reclamando, principalmente trabalhando com sexualidade, é que os homens não sabem satisfazer uma mulher, os homens não sabem fazer determinada coisa. Mas a grande maioria das mulheres também não se conhece, não sabe para poder orientá-los, né? Então, por isso que a gente tem muito essa coisa de trazer para as pessoas esse tipo de informação, porque a gente sabe que informação de qualidade... Hoje a gente dá um Google, lá aparece um monte de coisa, mas do mesmo jeito que aparece informação importante, aparece um monte de bobagem também. Sim. Então, a gente ter essa possibilidade de falar com uma médica, como uma ginecologista, sobre coisas que nem sempre... Não sei, posso estar falando uma bobagem agora, verdades, falar, né? Porque muitas das vezes as pessoas chegam no consultório, eu venho de uma família que... Eu e o ginecologista com regularidade de 6 meses... de ano em ano, mas eu venho de uma família que a minha avó falava assim, o que você está fazendo de ginecologista? Você não está sentindo nada. Só se ia ao ginecologista quando estava com algum problema grave ou quando estava grávida. Né? Então as pessoas não tinham essa questão da prevenção, do cuidado, do conhecimento, e muitas mulheres chegam no ginecologista para tratar as coisas e não perguntam, tem vergonha de falar, vergonha de perguntar. Hoje com a internet... eu sei que você está um pouco mais antenada, assim, né, nas redes, é um pouco mais fácil chegar a perguntas para você, porque hoje as pessoas, às vezes, atrás de uma tela é muito mais fácil perguntar do que no cara a cara, né? Você sente ainda isso hoje em dia, em pleno século XXI, essa dificuldade, essa vergonha, essa coisa de chegar no consultório? Eu sinto muito isso no consultório. E eu vejo que existe um desconhecimento total de várias coisas. E às vezes os pacientes falam, eu tenho uma pergunta boba. Eu sempre aprendi, porque eu dei aula há muitos anos. Não existe pergunta boba. Então, assim, as perguntas são perguntas que são recorrentes. Elas são de várias... Não é só aquela paciente que tem aquela dúvida. Então, se pode fazer xixi usando OB, é uma pergunta frequente, porque as pessoas não sabem os canais. A nomenclatura, começar pela nomenclatura. Sim. As pessoas usam muito erroneamente o termo vulva e vagina. Usa vagina como se fosse vulva. Sim. Então, a gente não sabe nem nomear o nosso corpo. A parte feminina do nosso corpo. Eu acho já isso um sintoma do que está acontecendo, de desconhecimento. E aí, muitas vezes, a pessoa, o que ela vai procurar, por exemplo, vai iniciar a vida sexual, o que ela tem acesso é pornografia, que é completamente incompatível com... Mas, na verdade, a pornografia acaba que quem acessa mais são homens, ou não? São, mas
a gente tem muito pouca informação disponível. Então, geralmente, muitas coisas que estão associadas à vida sexual, ela vem em pornografia. Você coloca lá no Google. O jovem que vai pro motel, o que tá passando na televisão no motel? Exatamente isso. E às vezes ainda acontece de mulheres, por exemplo, que são heteroafetivas, aprenderem com os homens. Então Sim. Um aprendendo errado com quem aprendeu errado. Exatamente, quem aprendeu errado. isso E aí gera vira uma uma confusão, insatisfação, né? e uma... Eu acho muito isso. Você pode passar para a gente qual é a idade média, pelo menos das pacientes que você atende, vem atendendo, a idade média da primeira consulta? Da primeira consulta? Isso varia. Tem meninas que vão, que é o ideal, né? Que a gente fala, quando começa ali a desenvolver os caracteres secundários, pra gente começar a explicar, então, caracteres sexuais. Então, se ela começa a desenvolver mama, ou a partir da primeira menstruação. Agora, tem mulher que ainda existe esse tabu, mito, que ela... Aí, quando essas vão e tem, por exemplo, alguém da família falando, mas por que você vai no ginecologista? Sim. Você tá tendo relação? Tem mulher que só vai depois que tem relação. Mesmo porque é tanto tabu, tanto Exatamente. mistério em cima da coisa, que tem que ficar justificando o que Por tá indo que fazendo você tá mesmo. indo no ginecologista, fica com vergonha, fala, ai, vai passar na carteirinha do plano, mas minha família vai ver. Então, isso ainda, o que a gente recomenda é que seja ali perto, né? Na hora que começa a desenvolver mama, pelos, pra gente orientar. Claro, porque... E para criar esse espaço, e a gente não vai examinar uma mulher que não tem vida sexual ativa, a gente não vai passar o espéculo, não vai... A gente vai conversar, vai olhar o corpo, geralmente a gente examina a parte externa, claro, se tiver alguma queixa. Pra quem não sabe, principalmente Isso. homens que talvez nunca tenham presenciado ou visto uma consulta ginecológica, espéculo é um aparelho que é introduzido dentro do canal vaginal para dilatar e poder examinar com mais acuidade. Exatamente. Vulgarmente conhecido como bico de pato. Exatamente. E tem um medo desse espéculo. E é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes. É um exame que ele é desconfortável, mas ele não dói. Se tá doendo, é porque tem alguma coisa errada. Então, a gente explica... Ou tensão. Tensão. A gente explica para a paciente, assim, toda vez que eu vou passar o espéculo, eu explico para ela como que relaxa. E a gente também tem muito pouca consciência do nosso corpo. Por isso que eu amo fisioterapia, porque a gente vai aprendendo a fisioterapia pélvica, eu acho super importante. Às vezes, na hora de passar o espéculo, a pessoa, eu falo, relaxa, aí ela vai contrair, porque ela não sabe relaxar. Aí Não tem consciência de qual musculatura especificamente porque a ela gente tem relaxar. pouco, por isso que às vezes elas me perguntam assim, posso fazer corporal. fisioterapia em casa? Pode, depois que o profissional te avaliar e te ensinar a fazer. O pessoal acha que a às vezes fazer o fisioterapia é só parar de contrário. interromper o xixi. Exatamente. E aí vai causar mais problema. E às vezes você tá usando outra musculatura. Então, se você ficar relaxado, é um exame, obviamente, não é um exame confortável que a gente gosta de fazer, mas não é um exame que é pra ser doloroso, nem nada disso. Agora, já que a gente está falando de exames, Eu ia falar que, assim, eu acho que a consulta ginecológica é o primeiro grande desafio da vida adulta feminina. Além de ser uma coisa que não é confortável, né? A primeira consulta, a posição não é confortável, o que você vai mostrar para o médico não é confortável. a gente vai se abrir Mas é literalmente. uma coisa, gente, que a gente tem que entender que é prevenção, é saúde. A gente precisa, sim, passar por esse momento, mesmo por mais constrangedor que seja, é importante. Os médicos têm uma infinidade de técnicas de rapport para poder distrair, para deixar a gente mais à vontade. Eu botei o parênteses e estou falando. Para distrair, para deixar mais à vontade, para relaxar, para te tirar aquela tensão, né, daquela consulta. Porque realmente acho que entra lá no Sayane, tem algumas pessoas que vão a vida inteira, podem passar uma vida indo ao ginecologista e vão ter a mesma angústia, o mesmo desespero na hora da consulta de qualquer forma. Sim. Né? Então, abstraiam isso, considerem, levem como uma coisa necessária para a saúde, né? E qual que seria, falando em consulta, a periodicidade? De quanto em quanto tempo que é o ideal de ir a uma consulta, já que a gente está falando que não é para ir só conta doente? Sim. O ideal é ir uma vez ao ano. Quando a gente identifica algum problema, algumas condições, a gente pede para esse intervalo ser mais curto. Mesmo que a pessoa não vá fazer o preventivo, é importante a gente examinar, olhar a mama e etc.
O exame preventivo, que é aquele citopatológico, do colo do útero citológico, que é conhecido também como Papa Nicolau, a gente recomenda fazer todo ano. Vindo 2 normais, pode dar intervalo de até 3 anos. E hoje em dia a gente consegue também... Não sabia disso. Podemos. E a gente consegue capturar, fazer um exame que é para ver se tem a presença ou não do HPV, que também já ajuda bastante. Hoje tem vacina, né? Existe vacina, que é eficaz. importante. Super. A tetravalente é a que está disponível há mais tempo, que eu tomei na minha adolescência, então ela previne até 70% dos casos de câncer. E a nonavalente, que lançaram, se não me engano, no ano passado, ela é importante até para quem tomou a tetravalente, que ela previne até 90% dos casos de câncer de colo. Eu acho que câncer de colo é muito importante a gente falar, porque é um câncer que, além dele ter prevenção, ele tem cura. Quando a gente detecta ele, e ele é um câncer simples, relativamente simples de tratar. É muito difícil. Sem ter um período avançado, né? Exatamente, é um câncer que quando ele está avançado, a gente vê que teve uma falha ali no sistema de saúde com aquela mulher. Porque não era para morrer mais gente, a gente espera erradicar esse câncer. Tem país que já tem 0 casos de câncer de colo. Então, por causa da vacina e por causa do exame, né? Que a gente faz do preventivo, dessa detecção de lesões que podem virar câncer também. A gente falou aqui em HPV, mas tem gente que está nos vendo, nos ouvindo e não sabe o que é HPV. Sim, HPV é um vírus que ele é um vírus sexualmente transmissível e ele pode causar, é o principal causador de câncer de colo de útero. Então, mais de 99% dos casos de câncer de colo de útero são causados por HPV. Ele é importante da gente rastrear porque a gente consegue identificar no preventivo algumas alterações que estão ali nas células, que a gente não consegue ver com os olhos, por isso que é importante coletar ali e mandar para o microscópio para ver, porque consegue detectar algumas células alteradas que às vezes elas nem invadiram ainda tecidos ou já tem uma manchinha, e a gente pode tirar aquelas lesões antes que elas evoluam para o câncer. E essa prevenção no ato sexual, né, já que é transmitido sexualmente, seria o uso da camisinha. Sim, o uso da camisinha. Uma pergunta que me fazem com muita frequência é a seguinte: a pessoa já teve uma alteração por HPV ou já tem vida sexual ativa e fala assim, a vacina vai adiantar para mim? O ideal realmente é tomar antes de começar, né? Fazer as primeiras doses antes de começar a ter atividade sexual, que é até recomendado, no Ministério do SUS oferece. Mas mulheres que já foram expostas ou até que já tiveram um caso de câncer de colo, a gente recomenda a vacina também, porque ele mostra que diminui a progressão, a evolução do vírus e pode combater outros subtipos também. Então é importantíssimo que todas se vacinem. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar é quando a gente fala em doença sexualmente transmissível, a gente leva ferro de tudo quanto é jeito, gente. Mulher sempre está em desvantagem, porque no homem o HPV provoca alguma coisa, ele faz porque se ela é sexualmente transmitível, muitas vezes o homem está infectado, ele passa para a mulher que corre risco de passar a ter um câncer, né? Aí tem displasias e uma evolução aí até chegar ao câncer, mas geralmente o homem é assintomático para a maioria dessas infecções. Então, o namorado, marido, parceiro não tem nada, mas a gente precisa lembrar que por isso que a gente precisa olhar, porque para eles pode não representar risco, mas para nós sempre tem. Né? Na verdade, tem risco para o homem também, que a gente fala menos, porque eu vou falar de um jeito bem leigo para as pessoas entenderem. Não, é assim que a gente gosta mesmo. Que ele gosta mais, por exemplo, ele tem mais capacidade de infectar ali o colo, mas ele é um vírus que pode causar câncer na garganta, câncer de pênis, câncer anal, então ele pode causar câncer em homem também. Em menor proporção. Bem menor proporção. Uma coisa que eu acho muito importante falar de doença sexualmente transmissível, que hoje em dia a gente fala em IST, né, que são hoje infecções sexualmente transmissíveis. Existe um preconceito tão grande com isso, e eu acho que isso é muito sério. Primeira coisa que me pergunta assim, são uns tabus que eu acho que a gente tem que quebrar. Pessoas casadas, se fizer exame para rastrear ISTs, é porque não tem confiança. Não, eu acho que a gente se cuidar é uma prova de amor. Assim. Então, amor e respeito e cuidado. Esse tipo de doença você adquire até numa transfusão de sangue. Eu acho que isso é muito importante. Então, manter as sorologias em dia. Na verdade, a recomendação ginecológica mesmo é que todo mundo usasse preservativo, casado, solteiro,
Porque a gente sabe que às vezes a exposição ao sêmen gera alterações ali no pH da vagina também. Mas na prática, muitas vezes as pessoas não fazem. Então, fazer os exames de rotina são muito importantes. Acho que é isso, é uma coisa muito importante. Eu a tenho vacina uma de HPV pode ser curiosidade. tomada por homens também. Sim, sim. Ah, isso é importante. Homens e mulheres. Sim, Isso é sim. importante. Deve ser. Sobre o preventivo, você acabou de dizer que se 2 exames derem ok, que dá para dar um intervalo de 3 anos. Isso. Isso vale também para mulheres acima de 50? Vale. Isso vale para qualquer idade. O preventivo ele deve ser feito assim pelas recomendações até 64 anos. Uhum. Por que existe essa regra de poder esperar 3 anos? Porque a gente sabe que ele é um vírus com uma evolução muito lenta. Então, por isso que eu tô falando que o câncer de colo, ele realmente é muito triste quando a gente pega um câncer de colo avançado. É porque Foi a muito pessoa tempo de foi negligência. negligente, né? Ou assim, claro que existem casos que são mais agressivos. Tem corpo, cada gente, né, sabe que falar tudo em medicina, todo mundo, a gente tem os casos individualizados. Mas é um câncer que ele evolui de uma forma muito devagar. Então, se a pessoa não tem nenhuma alteração na célula ali naquele momento, é esperado que isso evolua de um jeito muito... em anos. Então, assim, a história natural da doença é mais ou menos 10 anos. Então, a gente pode dar esse intervalo com segurança. Entendi. Tem mulher que, mesmo sabendo disso, opta por fazer todo ano e tá tudo bem Sim, também. sim, Não é uma sim. coisa que vai fazer mal. Tem aquelas que são bem negligentes e tem as outras que já são, tipo, é. não vou dar Sim. esse mole. E é claro que quando tem alguma alteração, às vezes a gente tem que reduzir esse intervalo para menos de um ano, aí Sim, individualiza. Agora, ainda falando sobre exames, né? Falamos aqui do preventivo, a gente, né? Nós mulheres temos que fazer mamografia. Sim. E aí, Juliana, eu lhe pergunto, se esse exame tivesse que ser feito, que os homens é que tivessem que fazer a mamografia, passar por esse exame, será que ainda seria da forma que é hoje? Se os homens tivessem filhos, não teria humanidade mais. Dependendo dos homens, a gente tava ferrado. Porque, gente, é um suplício para fazer, né? Sim, eu acho. Você falou da mamografia, mas eu acho que o maior preconceito científico que eu acho é com contracepção. Nós vamos falar da mamografia. Sim. Mas olha o tanto de contraceptivo que tem pra mulher, com um monte de efeito colateral. E pra homem, que teoricamente é muito mais fácil, porque eles não têm aquela variação de sim, não tem nada, né? E a adesão já é baixa de preservativo. Então é algo que a gente tem que pensar. A mamografia realmente é um exame desconfortável, mas é um exame super importante. Não, e claro, tem muito tabu não tô também, muita coisa negando, errada. A mamografia dá câncer, Eu ia pelo falar isso amor agora, de Deus. tem uma mamografia salva dá vidas. câncer? Não, Não, vamos eu estou apagar dizendo assim, teve existe coisa? essa Eu ia até lei. falar. Mito. Que Tem Essa desinformação. uma corrente aí que é totalmente contra a mamografia, contra um monte Contra de vacinas, coisa. contra mamografia, contra tudo que a gente conseguiu avançar assim, na ciência, tem gente que quer derrubar. Então, eu acho que a gente tem que buscar a informação correta. Então, assim, se é uma mastologista, que tem mais, sou mastologista, tem mais de 40, ela vai fazer mamografia, por favor, né? É porque a gente sabe que é uma coisa boa. O que eu já ouvi, uma vez alguém falando, é que, eu não faço mamografia, eu faço ultrassom e ressonância. Sim. Mas eu já li que é na mamografia que realmente você detecta uma mínima alteraçãozinha. Sim. O preconizado, para a maioria, para todo mundo, inicialmente, vai ser a mamografia. Tá. Alguns casos, por exemplo, quando a mama é densa, alguns casos tem mais risco, aí as pessoas vão pedir uma ressonância, e geralmente quem pede ressonância é mais um mastologista. O ultrassom, quando que a gente pede ele? Por exemplo, quando uma paciente na mamografia vê que ela tem a mama densa, que aí o ultrassom complementa, mas o nosso exame de rastreio é mamografia. Tá. Então, a gente, a partir dos 40 tem que fazer, e mulher com fator de risco tem que fazer antes. Todo ano. Todo ano. Com relação, a gente falou aqui, de
quando que seria ideal ir fazer a primeira consulta aos ginecologistas, você falou na puberdade e tal, e a gente tem essa questão feminina que a gente é uma gangorra hormonal eterna, né, e que começa lá, quer dizer, acho que começa na menarca ou começa antes? Antes, né, quando começam os... Um pouco antes, porque a gente na pré-adolescência, quando começa a puberdade. O eixo, sim. Uma coisa que eu acho muito importante, a gente como ginecologista, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Sim. A gente, eu acho que não é só ginecologista, eu acho que é psicólogo, professor, ginecologista. O que você vai falar para aquela pessoa tem um impacto muito grande. Então, assim, é uma relação íntima. Eu acho que as pessoas têm que ficar muito à vontade com o ginecologista, porque é a hora mesmo que elas vão ter acesso a uma informação verídica e que elas podem se abrir. Então, às vezes, a pessoa tem tem uma questão dela, que ela acha que é uma dúvida dela. Tem muita paciente que fala, eu tenho essa dúvida porque eu sou muito inexperiente. Não é dúvida de todas as mulheres. Todo mundo tem insegurança, então isso é muito importante. A gente ter esse espaço para poder se expor. Sim, que é um lugar gente seguro, com vergonha, pra gente falando se que expor. mentiu para o ginecologista porque não teve coragem de falar a verdade. Exatamente. E vai falar para quem? E vai falar Se você pra for mentir quem? para o advogado e para o médico, você vai ter quem para te ajudar. Isso, e às vezes né? você vai buscar, às vezes até você vai desabafar com uma pessoa, ela fala, mas eu nunca senti isso. E não é, às vezes Ou ela então também ela tá vem com uma vergonha informação de pior se do que expor. sabe menos do que você. Então é coisa pra gente conversar realmente no consultório. Essa variação hormonal, ela é importante, ela geralmente ocorre antes da menarca, porque é que a gente tem que pensar, quando a gente menstrua, por exemplo, a gente ovulou 14 dias antes, então, por isso, né, que a gente fala, até mesmo quando entra, tá naquele período ali do aleitamento materno que tá sem menstruar, a gente fala que é importante começar a prevenir gestações, porque às vezes quando ela menstrua, é porque ela já ovulou. O pessoal acha que porque tá amamentando não engravida. Sim. A prolactina dificulta, a alta dificulta, mas não impede. Não né? impede. Aí eles falam, o que é nos 6 primeiros meses, se a pessoa tiver em aleitamento exclusivo e em amenorreia. Como esse amenorreia que é sem menstruar, a gente pensa muito nessa coisa. Ela ovularia 14 dias antes. Então, normalmente, a gente começa um contraceptivo 3 meses depois que se ela tiver em aleitamento exclusivo, né? Por isso Tem que mulheres que 40 têm dias a gente já começa. Tem mulheres que assim. têm filhos. Tem 2 filhos no mesmo ano. Um no início e outro no final. Vai vendo, vai acreditando. Hoje a gente tem DIU que pode ser inserido no pós-parto imediato, a gente tem muito método, então isso é importante. E essas oscilações, elas é outra coisa também que a gente tem preconceito contra a TPM. TPM é real. A gente sabe que os nossos hormônios, eles alteram os nossos neurotransmissores, tá tudo bem casadinho, eu falo assim, eles andam de mão dada. Então não é um piti, não é frescura, existe, a gente tem que lidar com isso, é nosso corpo. Eu acho muito interessante a gente se conhecer, porque a gente pode entender o que está acontecendo. Então, o neurotransmissor está associado. Essa oscilação hormonal que também é responsável, a variação do estrogênio, é responsável também pelos nossos fogachos. Por isso que há algumas mulheres que não podem fazer terapia de reposição hormonal, a gente indica tratamento, por exemplo, com inibidor seletivo da recaptação da serotonina, que são antidepressivos também, porque eles vão atuar na serotonina que alteraria. Eu brincava, né, que eu não tinha TPM, eu tinha TDM, que era durante. Sim. Durante, eu ficava mais melancólica, queria muito doce. Agora a TPM Eu tinha é uma essa coisa mais eu ficava mais caidinha. Eu vejo mesmo. muitas pessoas falando de TPM de uma forma pejorativa ou de zoeira, assim. Sim. Não chega perto da sua mãe, não que ela tá de TPM, né? Homem, então, adora brincar. Adora. E eu acho fundamental esse tipo de coisa, de a gente tocar nesse assunto, porque eles precisam entender que não é um ataque histérico que a mulher deu. Não, realmente não. existe uma ebulição, uma revolução aqui no corpo inteiro que faz essas reações descompensadas, né? Hormônios mexem mesmo com a gente, né? Meu médico me dá um remédio, porque eu tava na tristeza, qualquer coisa me deixava chorando, desesperada. Quando tava assim, o copo quebrou, o copo quebrou, sabe aquelas coisas assim que não vinha de nada, ou era isso, ou hoje eu entendo que a minha primeira vez, eu detesto buzina no trânsito. Eu não buzino. O dia que eu buzino, eu sei que eu tô de TPM. A hora buzinou,
sabia TPM. Podia fazer as TPM, contas. que Tempo era para TPM. matar. Tem Tô essas puta coisas. mesmo. Ai, tem vários. Tem um negócio muito legal, cheio de coisa. Eu acho que... E tem uma coisa também. Existe a TPM, e existe o transtorno disfórico pré-menstrual. O que é isso? É quando a TPM fica mais grave e ela impacta a mulher mesmo, impacta a vida dela, qualidade de Inclusive, vida. tem mulheres que cometem crimes. Crimes. Mas crimes, a gente pega lá aquela... Mas existem mulheres que separam, que começam a ter muita discussão com o marido, que se sente mais rejeitada. Hoje em dia tem vários critérios diagnósticos pra gente chegar nisso, mas um critério emocional já é diagnóstico pra gente começar a tratar. Porque isso impacta a qualidade de vida da mulher mesmo, impacta a vida dela profissional, impacta a vida amorosa. Quem tá no entorno, Muitas né? vezes os parentes que reconhecem. Por isso que eu acho importante a gente se conhecer, pra gente mesmo conseguir identificar. Isso é uma... Em alguns casos, a gente mesmo se suporta. Eu tava Isso. começando a ficar incomodada com a minha irritação e com a minha tristeza nesse Isso, período. e às vezes a gente nem percebe, E não, do não nada eu falo, pensa gente, que por que tem eu tô essa chorando? relação. Por que eu tô fazendo essa tempestade em copo d'água por causa dessa bobagem? Aí eu comecei a observar que realmente estava meio exagerado, né? A gente Isso. começa a prestar atenção nisso. E é muito legal que homens entendam que Sim. não é frescurite, não é piti, não é... E que tem Chilique. tratamento, porque às vezes fica, então é TPM, eu vou ter que conviver com isso. Não, tem tratamento, gente. Isso que eu acho mais importante. Isso é o importante as pessoas saberem. Que tem, porque às vezes elas vão ficar sofrendo sem ajuda. Qual que é o tratamento? A gente tem várias opções de tratamento. Assim, algumas envolvem o uso de anticoncepcional. Aí a gente pode bloquear ela e fazer ela não ter nem a pausa. A gente pode emendar. Ou a gente faz só de começar o anticoncepcional, de preferência aqueles que têm um intervalo mais curto, por exemplo, 24 para 4. Pode fazer também tratamento com medicações psiquiátricas, uso de antidepressivo. A gente vai individualizar. Tem os tratamentos isso que é o mais importante que eu ia falar, não farmacológicos, que é atividade física fundamental e terapia. Gente, a atividade física É um santo remédio para tudo. Sempre falo, né? Eu fiquei parada muito tempo, mas hoje eu entendo porque que quando a gente está na escola, né? Quando somos crianças, já tem o período da atividade, da educação física. Como é importante, né? E eu lembrei do caso, se eu posso falar o nome porque saiu, imprensa e tudo, a Ana Paula Arósio, ela tinha um problema seríssimo, eu não sei dizer exatamente o que era, quando ela ficava menstruada. Sim. E aí ela colocou um implante. Sim. Um implante, e que aí ela ficava se menstruar, porque a menstruação realmente derrubava ela totalmente. Tipo, porque tem essa coisa, né? Tem mulheres que estão super ok, como cada mulher é uma mulher, né? É um organismo. Tem mulheres que passam bem, tem mulheres que têm essa tensão pré. Tem tanta coisa louca. E tem as outras que eu descobri que tem mulher que tem Então, alergia à progesterona. Tem de tudo. Tem mulher que tem alergia E é um hormônio que toda mulher tem, né? E tem que lidar com isso. É uma coisa muito louca. Sim. O Implanon, ele é uma excelente opção para isso. E ele é uma boa opção. Ele é a melhor opção que a gente tem hoje para contracepção. O índice de falha dele é menor do que o dos métodos cirúrgicos, que é a laqueadura e a vasectomia. Nossa! Ele é mais seguro. Eu gosto muito de falar isso para as pacientes, porque eu acho que é muito importante a gente ter opção. Eu gosto de dar opções. E a laqueadura e a vasectomia, elas foram definidas para serem métodos definitivos. Às vezes a pessoa pode até arrepender e tentar voltar atrás, mas não é para voltar atrás. Então a chance de insucesso, quando a gente tenta reverter, é grande. Então, eu sempre falo isso. Existem métodos que são mais seguros e são reversíveis, às vezes é interessante a gente dar uma chance para eles, porque a gente nunca sabe do futuro. Mas é claro que se a pessoa está muito decidida, fala, não, eu quero mesmo cirurgia, eu acho que é ótimo. Mas pensa, eu acho que isso é muito moderno, que é o que eles falam que são os métodos mais modernos hoje, que são os métodos reversíveis de longação. Sim. Tem uma sigla para isso em inglês, que é LARC. E os principais estudos indicam, porque a gente conseguiu fazer um método que é mais eficaz e você tem a opção de reverter ele a hora que você quiser. Maravilhoso. Porque tem tanta gente que, de repente, num determinado momento da vida, está certo de que quer
aquilo. E a vida E muda. a vida muda. E no consultório a gente vê o tanto de volta que a vida dá. Então, às vezes, a gente não pensa. Principalmente quando a paciente é muito jovem. Fala, mas eu tenho certeza. Aí você fala, mas... Não, quando é muito Tem mulheres, jovem às mesmo. vezes, até maduras, que têm filhos e não querem mais. E aí depois- o casamento acaba, ela casa de Isso. novo e o segundo marido quer filho. quer filho, aí o ex-marido pode ter filho, porque foi ela que fez. Isso é uma questão que a gente deve pensar. Eu sempre falo disso. Eu acho importante isso. A gente tem a possibilidade. Se tivesse só essa opção, é uma coisa, mas quando você tem outros... E o DIU também, o Mirena também é mais seguro. E é maravilhoso, né, É, gente? pô, Usei efeito Mirena há 15 colateral. anos, perfeito. Como diz Eu- uma amiga minha, uma Ferrari. Gente, cada pessoa é uma pessoa. E essa coisa também de você poder escolher é ótimo, porque eu nunca pensei em DIU. Falei, gente, enfiar uma coisa aqui. Eu sou aquela que nem usava, né? Porque agora não Eu tem vou mais ficar nada. calada, não vou comentar nada com esse comentário. Eu vou fazer igual ela fez comigo num outro episódio. Gente, mas como enfiar uma coisa aqui? Fala pra mim que você não enfia nada aí. Ah, nem vem. Nem vem. Mas cada pessoa Enfiar e é deixar. uma, gente. Cada pessoa é uma. Tem gente que prefere a administração de medicamento via vaginal. Tem gente que odeia e prefere via oral. Que bom que a gente tem Tem essas opções, né? opções, eu concordo. Já agrada muito legal. todo mundo. E essa questão do anticoncepcional, eu acho que é importante, principalmente a gente tem aqui um número grande de mulheres que já têm filhas em idade reprodutiva, com vida sexual ativa, que não adianta querer negar, gente. Vocês fizeram, elas fazem, elas farão. Então, eu acho que é melhor a gente ter uma relação bacana e uma aceitação disso e cuidar e tratar e orientar, porque eu sou de uma geração que teve zero de informação vinda de família, Eu de também, casa. zero. Imagina, nossa. A gente ia aprender Eu com as tive amigas, porque a gente não pouca. tinha nem internet. Hoje em dia tem internet para aprender errado, mas tem também alguma coisa. Então, eu acho assim que levar as filhas, assim que começar uma vida sexual também, é importante para começar já a usar um contraceptivo, prevenir, porque, Não ter gente, surpresa, né? assustador. Eu não sei se talvez você possa falar melhor sobre isso, a quantidade de gravidez indesejada Na adolescência. na adolescência. Em todas as fases, na verdade. A gente tem estudo mostrando tanto de... E, gente, a gente tem muito método contraceptivo, mas tem um monte de estudo que mostra o tanto de... A maioria das gestações, elas não são planejadas. Aí, quando a gente fala de... Eu penso muito nisso, porque eu fiz obstetrícia por muitos anos. Eu sou apaixonada com obstetrícia. A qualidade de vida do obstétrico realmente não é tão legal, mas a obstetrícia... Aí eles falam, a gente, para mudar o mundo, tem que mudar a forma de nascer. Eu acho essa frase maravilhosa. Mas eu penso assim, não é só o parto. É quando uma criança vai nascer, né? A gente tinha que pensar se a gente puder planejar. E se a gente Óbvio. pode planejar. Sim. E a gente fazer a estrutura. E cada um tem uma estrutura. Mas a gente poder estruturar isso, eu acho que realmente a gente tivesse mudaria bastante o uma mundo. educação sexual de qualidade, uma orientação de qualidade, a gente evitaria essa discussão que está tendo aí agora por causa de aborto, por causa de tudo. Exatamente. Quer dizer, não, tem alguns casos que não tem como, mas não vou entrar nesse mérito, não. Mas algumas coisas podem ser evitadas. Totalmente, né? a gente Então, pode planejar, a gente pode organizar a família, organizar os tipos de relacionamento. E eu acho que isso é... E outra coisa que eu acho também, a gente entender que cada pessoa, na hora que a gente fala de sexualidade, eu acho muito importante. Cada pessoa é uma. Porque do mesmo jeito que tem as meninas que estão achando que elas estão precoces, que elas querem... Tem meninas também que não estão preparadas para ter, elas ficam, mas qual que é a idade que eu preciso de começo? Não precisa. É na hora que você estiver sentindo preparada, na hora que... Então, acho que a gente tem que aprender a se respeitar. E o que isso é não é uma coisa não que mãe conversa com filha. Isso não vem normalmente. É muito raro raro. essa conversa nesse nível. Sim. Eu tenho clientes que me procuraram para eu conversar com as filhas delas. Isso. Então, assim, óbvio que a filha vai ter mais liberdade de contar, de conversar comigo e tal, do que com elas. Mas, assim, eu acho que, pelo menos é uma conversa. Nem que você tenha que levar para algum profissional conversar, eu acho que é importante. Essa de se respeitar. Vai fazer na hora que você estiver sentindo que é o seu momento, na hora que... isso em qualquer idade. Porque, às vezes, também as pessoas vão ficando Sabe que mais existe velhas uma e vão pressão de tudo. né? Tem gente que inventa que beijou na boca pra não ser a última que beijou. Isso acontece.
E eu acho que isso é uma pressão social de tudo. Então, eu acho que as pessoas têm que aprender que elas têm um momento. E não é só meninas novas, assim, qualquer idade. Que cada pessoa é de um jeito. Então, que a gente isso é coisa que eu acho que É. só a maturidade traz. A gente fez até um episódio falando sobre Isso. cinquentar, como foi para nós. E uma das coisas que a gente aprendeu, né, com a maturidade foi isso, que cada um tem seu tempo e cada um o que é bom para você, ok. E você tem que se assumir, se entender e ligar parar e de pouco usar ligar para a opinião alheia. Parar de usar a régua do outro. É isso que eu acho. E- A gente não é o que as E pessoas aprender a acham ficar que a bem com a gente é. A gente. gente é o que a gente é. E Mas essa- quando a gente está falando de meninas, moças, né? Essa coisa da adolescência, que fica ali aquela pressão e você ainda não tem uma maturidade, ainda é bastante complicado, né? Eu acho que é pra qualquer idade. A gente acha que insegurança é só adolescente que tem. E não é. Tem muitas mulheres que têm inseguranças. Tem muita mulher que fala, me procura com desejo sexual hipoativo e fala, eu preciso resolver porque senão vai acabar com o meu casamento. Então conta pra gente, pessoal aqui, desejo O que é sexual hipoativo? hipoativo. Desejo sexual hipoativo é quando a pessoa... Então, vamos explicar um pouco sobre desejo feminino. Desejo Vamos. sexual hipoativo seria uma diminuição na libido. A gente sabe, por muitos anos, a gente partiu de um princípio na sexologia que era que as pessoas teriam uma excitação espontânea, você ia ficar excitada. No primeiro dia, sentir desejo espontaneamente, Aham. desejo, excitação e atingir o orgasmo. E a gente sabe que a resposta feminina não é essa. Muitas vezes a mulher vai estar lá tranquila e aí a partir de estímulos ela vai ficar excitada. Então aí já mudou tudo. Porque a gente sabe então, e estímulos positivos vão favorecer essa resposta dela sexual, estímulos negativos vão desfavorecer. Estímulos positivos, entende-se por um café da manhã na cama, um bom dia, uma ajuda a lavar a louça. Não precisa ser só uma performance, só não. o Né? Nheco-nheco. Não é só um preliminares, contexto apesar das geral. preliminares serem fundamentais. Sim. Tem o estímulo físico também, mas o estímulo psíquico conta muito. Inclusive experiências positivas, experiências sexuais positivas. Alguém que vive um relacionamento abusivo, pressão o tempo inteiro, não tem como ter não tem. desejo. E aí entra no negativo, que aí a gente tem que falar também dos negativos que influenciam. Então, uma educação muito repressora, experiências negativas, abuso. A taxa de abuso sexual é tão alta também. Eu tô, Isso é uma assim, coisa... muito chocada com... Isso é muito triste. Muito E isso triste. é algo que a gente deveria mudar também. É tão frequente que a gente vê um monte de estudo quando a gente... Eu fiz um projeto de pesquisa junto com umas colegas nessa área que deveria fazer parte de uma anamnese. A anamnese é aquela Sim. entrevista que a Aham. gente faz com a paciente. Igual a gente Entrevista inicial. pergunta, você tem algum problema de saúde, você tem alguma alergia, você já sofreu um abuso. Isso é muito grave, na minha opinião, assim. Aí, tem muita coisa que a gente, graças Tem muita a Deus, gente a que gente ainda vai mentir desenvolveu na muito. amnésia porque não consegue falar. Tem mulher que a gente identifica... Eu não perguntava isso de rotina pra todo mundo. Na hora que eu vou examinar, ela tá morrendo de medo. Aí eu perguntava se já sofreu algum abuso e é a hora que a pessoa fala. Você sabe que às vezes eu muito detecto triste. pelo comentário que ela faz em algum post, em alguma coisa. Isso Já é aconteceu. algo que... isso é muito pesado. E isso impacta a resposta sexual dela pra sempre. Então, a gente tem Claro. nesse caso, eu acho que ela precisa de Aí ajuda. é uma E equipe, existe tratamento combo também. de tratamento. E isso é pra falar que a gente também consegue respostas. A gente tem que não ressignificar, porque é lógico que isso é uma coisa que vai marcar ela, mas ela consegue depois descobrir Aprende a lidar com isso. e que sexo pode ser, atividade sexual pode ser uma coisa prazerosa, Prazerosa, respeitosa, com alguém que ela ama e confia. Isso é muito importante. A gente falou de Da queria dar resposta. sim, da resposta. Aí a partir disso ela vai, né, e das preliminares também, que sempre me perguntam de preliminares. E preliminares aí é importante a gente conhecer o corpo, a gente trouxe um modelo aqui depois para mostrar para vocês do clitóris. Sim. Mas preliminar, assim, inclusive a gente recomenda que outras partes do corpo sejam exploradas antes de chegar nessa parte.
E cada pessoa, a gente tem um monte de zonas erógenas, cada pessoa vai ter umas que gostam mais, umas que gostam menos, então é por isso que intimidade é tão importante. Intimidade também entra como positivo ali no desejo. Aí a pessoa vai, fica excitada, e aí a partir disso ela vai, né, sentir o desejo, e algumas vezes ela vai atingir o orgasmo, algumas não. Não necessariamente a relação que ela não atingir não foi uma experiência positiva. E a gente tem que também saber que tem muitas mulheres que só vão ter o orgasmo clitoriano, com a estimulação do clitóris, e não vão ter na penetração. Pois é. Isso é algo que a gente tem que saber também, que elas ficam se cobrando. Assim. O que eu ia Há colocar controvérsias, né? é o seguinte, nós atendemos mulheres para resolver questões de relacionamento. Sim. E às vezes a questão é que não tem um orgasmo com a penetração. Mas aí, no meu caso, eu pergunto, mas tem algum outro clitoriano, por acaso? Porque assim, as mulheres elas vão muito ali no clitoriano, sim. né? Ah, sim, mas eu quero o outro, é como se só o de penetração que fosse. Sim, é o outro orgasmo, gente. Amada, você tem orgasmo, tá É valendo. orgasmo é penetração. Se não for assim, não é orgasmo, não é outra coisa, né? Então, assim... E outra coisa, existe a possibilidade de você estimular o clitóris na penetração. E de você ter orgasmos clitorianos Aproveita na e explica penetração. por quê pra elas. Então, gente, existe um mito... E aí você já vai mostrar para elas e eles o que é o clitóris. Aonde é que está o clitóris? Muita gente acha que o clitóris é essa pontinha, tá dando para ver aí. É só essa bolinha aqui. E só aí, o botãozinho que a gente enxerga. Então, aqui a gente Eu tem... brinco, toque a campainha. Isso, a gente tem com aqui... delicadeza. Com delicadeza. A gente tem a glande do clitóris e o prepúcio do clitóris. O que acontece? Essa região é muito sensível, então é muito importante a pessoa estar muito excitada antes de você encostar nela, que às vezes pode até dar dor. E o clitóris, ele é muito maior que isso. Aí vem aqui para vocês. Então, o clitóris mesmo, ele vai abraçar ali os pequenos lábios. Então, né, a parte... E o canal vaginal vai passar no meio das perninhas dele, né? Vai passar no meio. E aí, o que acontece? Essa região toda é uma região muito sensível e ela é passível de estímulo. A gente precisa estimular essa. Então, muitas vezes, durante uma penetração, se você faz esse estímulo, algumas posições que deixam a mulher, ou parceiro, ou quem seja, ou parceira, com mais liberdade para manipular essa região, às vezes a pessoa vai ter um orgasmo clitoriano e assim, durante tanto faz também um orgasmo. A gente pode parar e ficar rotulando as Exatamente, coisas. Você tá na penetração o clitóris está sendo estimulado, o orgasmo vai ser clitoriano da mesma forma. Isso, está sendo diretamente exatamente. Estimulado, né? Essa coisa do clitóris é muito importante, porque assim, eu fiz um post uma vez, até vou repostar ele essa semana, tem muito tempo já. Que o clitóris é um mini pênis, né? Exatamente. Ele entumece, ele tem ereção da mesma forma que o pênis tem, só que guardadas as devidas proporções, é menorzinho. Sim. Agora, proporção não, gente. Agora, se for falar em terminações nervosas, a gente dá de 1000 a 0. Tem os corpos, ele foi feito para isso. O clitóris é um órgão que ele é exclusivamente para sensação. A função dele é dar prazer. A sensação. Então, ele tem os corpos cavernosos também, que eles vão ficar entumecidos. Ele é bem similar. Ele tem a glande, ele tem o prepúcio. Mas, existe por uma favor, imagem não manipulem como que vocês manipulam os dois. seus, tá? Por favor, é diferente. Aqui é mais sensível. Delicadeza. E aí, já que a gente está falando dessa área genital, eu queria propor de você trazer para a gente aqui hábitos de higiene. Sim. Isso é muito legal. Isso é fundamental. Muito legal. Primeiro, acho que a gente também tem que conhecer, porque não é só o clitóris que a gente desconhece, a gente desconhece tudo. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é vagina?
Vagina é a parte de dentro. É a parte que a gente não vê. Fica as paredes ali coladinhas, canal, né? É o canal. É o canal. Onde a Ele gente põe é um o OB. canal virtual até, porque na hora que ele é aberto na hora que a gente coloca alguma coisa lá dentro, porque ele fica coladinho. Então ali é a vagina, que tem as paredes e tudo mais. Vulva é a parte externa. Que todo mundo chama De vagina. Erroneamente. Pois é. E aí, a gente aqui tem, então, vai ter o canal vaginal, o canal da uretra fica logo acima. São 2 canais separados. Qual que é essa dúvida, gente, então? São 2 Xixi canais e sangue menstrual separados. saem por buraquinhos diferentes. Lugares diferentes. Isso, às vezes, a paciente tem dúvida se ela pode fazer xixi quando ela tá de OB, se tem que tirar o OB. Não, porque o sangue da menstruação sai pelo canal vaginal. E o xixi sai pelo canal da uretra e o clitóris está acima. Então, isso é importante. Para a higiene, o que é fundamental a gente saber? Que a gente não lava dentro da vagina. A vagina é autolimpante. A vagina, ela tem uma flora lá maravilhosa, cheia de lactobacilos. E aí tá, na vagina tem lactobacilos, mas mora um pouquinho de Gardnerella, que é uma bactéria que pode dar mau cheiro quando ela tá em excesso, que é a vaginose bacteriana. E mora um pouquinho de cândida, mora um pouquinho de tudo. Quando a gente desequilibra e mata os nossos lactobacilos, eu tô falando tudo do jeito leigo, quando a gente mata os nossos lactobacilos, realmente a gente desequilibra tudo e aí sim a gente favorece a infecção. Então a gente tá achando que tá fazendo bem, tá fazendo mal. Então a gente deve lavar o lado externo. Os sabonetes, existe um mito também de pH neutro. O pH da vagina não é neutro, ele é mais ácido. Então, existem alguns sabonetes íntimos que têm um pH ácido. Existem sabonetes também infantis. Então, sabonete Johnson, pode falar marcas? Pode. Turma da Mônica, Johnson, de recém-nascido, eles têm o pH. Tem estudos que testam o pH dos sabonetes. E nem todo sabonete íntimo tem pH ácido, que é muito errado, que deveria ter. Então, essas marcas, o Dermacid, o mais da tampa rosa, também tem o pH mais ácido, mais similar ao da vagina. Sim. Pouco sabão e você higieniza o lado externo. Do lado externo. Isso. Passa ali ao redor dos pequenos lábios, isso é interessante. Porque eu já vi muita mulher querendo fazer ducha, lavar lá dentro. Não, porque isso quando você lava, você tá lavando as bactérias ruins e as boas também, né? Principalmente as boas, porque aí elas que estão predominando. E aí quando você lava, você destrói isso e você faz um desequilíbrio na sua flora. E aí isso predispõe. Deixa quieto, deixa quieta lá dentro. E aí, mas aí a gente está falando sobre a limpeza. Sim. Mas ainda no tema higiene, por exemplo. Hoje a gente está no celular o tempo inteiro. Sim. Sempre está mexendo no celular. E o celular fica na nossa cabeceira. Então, se um casal, tá? Eu não estou falando da pessoa que está dormindo sozinha, mas um casal dorme junto, cada um tem sua cabeceira, cada um com seu celular. Mexeu no celular, depois vai ali, põe a mão lá. Põe a mão lá, enfia, não sei o que, é complicado, né? Sim, tem essas questões. Assim, por exemplo, tem umas pacientes que são atletas e jogam vôlei. Elas falam, mas eu vou ter relação depois. O ideal é lavar a mão. Mas assim, a gente também tem várias... a gente tem proteção na vagina. Nosso corpo é muito inteligente, então ele tem mecanismos de defesa. Não é pra ficar, mas o ideal é que realmente a gente sempre esteja higienizado antes de uma relação. O que é que eu acho de mais importante, outras dicas de higiene que são fundamentais calcinha. Qual que é a calcinha que a gente deve usar? Calcinha de algodão, sempre. Aí quando for ter relação, se você usar uma calcinha diferente de outro tecido, usa mais naquele momento. Calcinha do dia a dia, de algodão. Dormir sem calcinha. Então, dicas para prevenir candidíase, por exemplo. Calcinha de algodão no dia a dia. Dormir sem calcinha. Se você for lavar a calcinha no box do banheiro, que o ideal é que ela não seja lavada ali, mas se você fizer isso, não deixa ela secar ali, porque aquele ambiente ali é quente, úmido e vai predispor o surgimento de fungo. Passar o fundo da calcinha com ferro das calcinhas, isso é importante, que ajuda também. Dormir sem calcinha, o que mais que eu posso falar? Sabonete para lavar a calcinha neutro, sabão de coco. Acho que a candidíase de repetição é o terror de muitas mulheres. Muitas mulheres. E quando a gente adota essas medidas, a gente ajuda muito. Então, a alimentação também, né? A alimentação, evitar muito carboidrato, açúcar.
tem umas fases, umas épocas do ano que são mais comuns por uns erros que a gente comete. Então, no verão... o biquíni molhado. Biquíni molhado. O biquíni molhado. Biquíni molhado é assim. Então, verão. Tá na praia, vai ficar o dia inteiro de biquíni, leva um biquíni extra. Você quer ficar o dia inteiro? Porque às vezes a gente fica mesmo. Gente, eu adolescente passava o dia inteiro na praia. com o seu biquíni úmido. molhado. E aí o ideal é a gente levar um E o biquíni no outro. corpo parece que não seca, né? Não seca. Não seca. E outra coisa que acontece no inverno também, às vezes você sai do banho e tá tão frio que você já quer colocar sua roupa inteira e coloca calcinha, pijama, hobby, tudo e não seca. Então, esses aí são os momentos roupa críticos. apertada também não é legal, não, né? Roupa apertada, roupa de lycra. Então, gente que trabalha calça com jeans, isso. Calça de couro. Isso tudo compromete. Tem algumas dicas que a gente faz também para infecção urinária de repetição, por exemplo. Que é dicas de higiene mesmo, né? Acabou de ter relação, faz xixi um pouquinho, né? Lava do lado de fora. Faz xixi por quê? Durante a relação, às vezes tem umas micro fissuras assim, e existem bactérias que não fazem parte ali na uretra, não tem bactéria, na vagina tem muita bactéria. Sim. Então a gente pode levar essas bactérias e aumentar o risco de infecção. Então é importante homens e mulheres fazer o xixi. Sim. Mulher é mais frequente por causa da anatomia feminina. Então, na hora que você faz o xixi, você dá uma lavada naquele canal e você faz o caminho contrário. As bactérias que estão querendo subir, você vai limpar elas. E passar também, fazer uma higiene do lado de fora. Isso é importante. Ó, eu tô fazendo eu tô ticando tudo aqui, tá tudo certo por enquanto. Vamos ver o que mais. Isso, no período do climatério, a gente tem mais risco dessas infecções todas pela mudança do pH vaginal. Porque o estrogênio, que é o hormônio que a gente produz mais, ele é responsável por essa saúde vaginal. Então, ele mantém as células desse jeito funcionando bem. E aí, produção de glicogênio ali na vagina é o que faz os lactobacilos crescerem. Quando a gente está nesse período, né, depois da menopausa... Tem uma queda no estrogênio. Tem uma queda. E o que acontece? Começa o ressecamento vaginal. O ressecamento vaginal, ele vai aumentar o risco de todas essas infecções. Ele vai aumentar o risco de desequilíbrio da flora, porque as células vão ficar mais atrofiadas, sofre uma atrofia. E aí vai diminuir o glicogênio. Dor na relação aumenta a chance de vaginose por causa do glicogênio, de candidíase também. Aumenta o risco de infecção, de repetição. Dor na relação, dor para fazer xixi, coceira. E tem tratamento. Isso é muito importante a gente falar também. Tópicos. Gente, já dá um alívio no coração da mulherada. Sim. Não precisa sofrer, assim. Não, tem gente, tratamento. Tá ótimo. Sabe o que? Em 1940, eu tô fazendo uma especialização de ginecologia endócrina. Em 1940, a expectativa de vida de uma mulher era 48 anos. Nem chegava na menopausa. Isso, a gente não sabe o que é. Então, esse que a gente chama de envelhecer, lá, 48 anos era uma pessoa realmente velha pelo nosso conceito, quadro. Hoje, uma pessoa de 48 anos, ela tá no auge. Ela tá muito melhor, às vezes, do que uma de 30. Porque a vida dela já tá mais estabilizada. Eu acho que a gente tem que aprender a ver esse envelhecimento como uma coisa muito positiva. Na verdade, tem várias. Não é muito positivo, não. Mas porque a gente só vê o negativo. Mas o negativo dá pra cuidar. Exatamente, é isso. A gente tá desenvolvendo, porque é uma coisa nova. A gente tá aprendendo todo mundo junto. É muito novo, né? É muito novo. E a gente tem muita coisa... É que a gente fala muito negativo, mas eu tô tentando e tô vendo isso, o tanto que a gente não fala do positivo. Geralmente são mulheres que estão mais estáveis profissionalmente, elas estão mais maduras, elas já sabem o que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas querem, o que elas aceitam. A nossa cabeça, quando passar dos anos, eu acho que ela vai melhor. Assim, a minha claro, tem avó falava uma frase que eu amo, acho que eu nunca contei aqui não. Ela falava, se o jovem soubesse e o velho pudesse. Exatamente. E a gente tá caminhando pra esse lado. A gente vai poder. Com um pouco mais de informação. Na época que você tem o conhecimento, você ter poder também, né? Isso. E a gente tá caminhando pra isso. Porque hoje em dia as pessoas... Hoje a expectativa média é 76. Mas a gente... Média. Porque a gente tem, né? Pessoas que morrem jovens... Tem muitas pacientes de 80 anos que têm vida sexual ativa, estão muito felizes, ativas, fazem atividade física.
90. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar essa parte. Eu tava vendo em rede social, né? Acho que no Instagram, eu estava vendo um comparativo de pessoas famosas, né? Nos anos 80 e agora, Sim. 2020 e poucos. E aí, assim, uma pessoa com 48 nos anos 80 e uma pessoa com 48 hoje. Com 53 nos anos 80 e com 53 hoje. E eu ficava, quando eu era pequena, eu falava, gente, essa pessoa, ela é bem velha e, tipo assim, tinha 40. Aí eu falei, será que é porque eu era uma criança e garota, e achava que a pessoa era mais velha mesmo, ou a gente está realmente rejuvenescendo, digamos assim? Eu acho que a gente está demorando um pouco mais a envelhecer. Gente, aí, nesse comparativo, assim, a pessoa que tinha 48 lá nos anos 80 parece a mãe de quem tem 48 hoje. Isso. A gente tem recurso tecnológico também, bioestimulador de colágeno. É uma coisa que os pacientes não sabem muito, que elas assustam, é que existe tratamento também para essa parte íntima. Então, você vai perdendo o colágeno do corpo inteiro, também da parte íntima. Então, se as pessoas tiverem interesse, existe bioestimulador de colágeno. O laser para a parte interna ajuda muito a melhorar a atrofia, melhora o colágeno, às vezes melhora um pouco também a incontinência urinária, porque ele ativa a vascularização. Então, a gente tem tecnologias, isso eu acho muito importante. Uma coisa que eu tenho pavor é quando vai falar de menopausa e climatério, aí coloca uma flor e a flor murcha. Gente. Pelo amor de Deus, eu acho aí muito... Quebra aí que a gente, ser, exatamente, como se envelhecer fosse murchar. Não, você continua, talvez você esteja realmente desabrochando nessa fase. Desabrochando, exatamente. Porque tem tanta coisa bacana, eu acho um e período a fase de transição que você falou, né, legal. da estabilidade financeira, emocional, e assim, você não tem mais o fantasma da gravidez indesejada. Exatamente. É uma época que era para ser de libertação, né? Se libertou disso. Isso. Agora, voltando aqui para lavagem Sim. da calcinha no banheiro. Gente, eu cresci com a coisa de lavar. Não só eu, né? Várias mulheres cresceu com uma coisa de já lavar a calcinha e já deixar lá secando no banheiro. Eu nunca deixei no banheiro. Hoje, eu falei assim, gente, que loucura que era. E por falar em calcinha, me lembrou que nós mulheres temos secreções. Sim. Tem secreções que são complicadas, mostram que a gente está com algum probleminha, alguma inflamação, sei lá, e tem corrimento, enfim, e tem secreções que são fisiológicas. Quando que seria posso chamar ponto de alerta? Boas. Naturais, faz né? parte do... E aí, eu lembrei que tem umas calcinhas que você, às vezes, olha, fala, gente, peraí, será que eu tô com algum problema? Porque a calcinha colorida, né? Não tô falando de branca, mas assim, a calcinha colorida desbotou. Será que isso é um problema sério que eu tô tendo? Desvenda essas coisas pra gente. Isso é super normal. Mostra que você tem até uma flora saudável. O pH da vagina, por ser mais ácido, a nossa secreção é mais ácida. Ela pode desbotar mesmo, porque a gente está em contato ali coloca o tecido, a tintura, num ambiente ácido. Então, é muito comum que o fundo da calcinha vá desbotando. Secreção vaginal é uma inteligência do nosso organismo, que é para realmente proteger, manter uma mucosa, então para manter ela úmida, né? Isso é muito importante, né? A gente tá falando isso da síndrome geniturinária, que é esse ressecamento lá da menopausa, o que não deixa justamente a gente ter essa lubrificação ali. A secreção vaginal, ela protege a gente também. Ela muda ao longo do ciclo, na primeira fase ela fica mais fluida, depois ela vai espessando. Ela tem as funções dela. Então, por exemplo, uma gestante com a progesterona tá muito alta, vai estar bem espessa para proteger o bebê, para proteger o bebê mesmo, o útero. Quando a paciente está no período fértil, muda também para facilitar a ascensão do espermatozoide. Então, a secreção sem cheiro,
clara. Às vezes fica até um pouquinho amarelada na calcinha, mas ela geralmente é mais transparente. Essa secreção é a secreção do bem. Toda mulher tem. Tem muita paciente que procura a gente. Eu tô com corrimento. Não é corrimento, é uma secreção excelente. Não existe isso de calcinha sequinha. Toda calcinha vai ter uma secreção, porque a vagina, né? Mais ou menos. Produz. Então, vai ter. Quando que a gente tem que ficar atenta? Se a secreção tá esverdeada, se a secreção tá com cheiro ruim, se sai sangue, se tem sangramento depois das relações sexuais, se tem dor durante a relação sexual, esses todos são sintomas, uma secreção mais bolhosa, tudo é sintoma de que você pode estar com uma infecção associada. Coceira, a candidíase, às vezes ela dá uma secreção parecendo umas natas, assim, uma nata mesmo. Então, isso tudo, buscar ajuda. É isso, gente. Ai, muita coisa, né? Nossa, muita informação, gente. Ser mulher, olha, ser mulher, gente. Não é brinquedo, não. É delicado. Mas é maravilhoso, uma delícia, né? também. É maravilhoso. Aí eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar muito também, que é uma delícia. A gente, hoje, uma coisa que eu acho que detona todas as mulheres é essa questão de rede social. Nossa, porque a gente fica se comparando. Então, às vezes, as pessoas chegam lá achando que é uma dúvida só delas, que elas são diferentes. A gente não expõe as nossas fragilidades mais em lugar nenhum. A gente expõe, inclusive, o oposto. A gente expõe... Só os holofotes, só a parte boa. Então, você tem um filme lá do seu dia. Você tira uma foto do melhor momento. Que às vezes você até inventa esse momento pra postar. Sim. E aí você vai e compara seu momento com o da outra pessoa. E você fica depressivo. Porque todo mundo ali tá na glória. Não, ali tá todo mundo de maravilhoso. Lindo. E isso gera um transtorno pra todas as idades. E a gente tem muito pouco... A gente não... Essa parte de ser vulnerável, expor fragilidade, expor o lado difícil, até no consultório. Às vezes a pessoa chega com vergonha de falar alguma coisa e fala... é porque... E isso é muito importante, a gente ter os nossos espaços. Então, eu já vi gente que mente para ginecologista, mente para terapeuta. E isso, a gente precisa de aprender... a ver o lado bom de falhar também, eu acho. De não ser perfeito. Não mintam, por favor, senão fica mais complicado de te ajudar, né? Eu acho que mulher é muito cobrada da perfeição, assim, desde sempre. Talvez homem também, mas eu acho que mulher sai mais de... Não, mulher você muito ser mais. aquela coisa e você ser perfeita. Aí, na adolescência, a gente vê também muito transtorno de alimentação feminino, porque o homem, quando entra na adolescência... ele é incentivado a malhar, a ganhar massa. A mulher, ela tem que ser magra o tempo inteiro. Então, acho que isso começa a gerar transtornos para ela. Ela tem que ser... Até a realidade, o ideal feminino, ele é meio irreal. Porque eu não acho tem jeito. totalmente, completamente. né? A mulher com um peitão, uma micro cintura, que é incompatível, porque uma pessoa magra geralmente não tem um peito daquele tamanho. Então, é cirúrgico. Até o nosso corpo ideal, ele é maquiado. O ideal nosso é artificial. Eu vi em algum lugar, coisa de rede social, né? Mas assim, a modelo mais linda é IA. Pois é, exatamente. É uma coisa que é inatingível, né? Esses dias eu tava vendo isso também, dos padrões se martirizando por coisas completamente inalcançáveis. Inalcançáveis. Ela não vai atingir aquilo sem intervenções. E aí, será que a gente precisa mesmo desse tanto de intervenção? Eu sou super a favor de algumas intervenções, quando a pessoa ela deseja aquilo, se aquilo é verídico dela. Às vezes ela melhora a autoestima se ela faz uma intervenção. Mas a gente tem que ver se essa autoestima está relacionada a isso. Isso é muito grave. Eu acho que a gente tem que aprender a ser diferente e a ser individual. E que cada quando um a gente se acolhe, claro, se a gente quiser mudar alguma coisa, assim, tem coisa... eu não gosto muito de uma coisa aqui específica. É uma coisa que, assim, se eu mexer, eu vou ficar feliz... Ok. Agora, você fica ali procurando, naquela busca pela perfeição. Vou fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. Olhar pra dentro, né? Quem Outra é coisa você, que precisa ser olhada. Vamos aprender a gostar da gente. Isso eu acho que é muito importante no universo feminino. Acho que a gente tem que aprender a gostar da gente, porque a gente aprende muito a servir o outro, gostar do outro, o que é ótimo também, eu acho lindo.
Mas a gente podia ser mais legal com a gente, às vezes, se acolher mais, Sim. se respeitar e se amar. Eu acho que isso é muito importante. É eu acho que isso é isso. uma construção, eu acho que é o principal recado. Assim. E a gente sempre vai lá no autoconhecimento e no diálogo. Exatamente. São duas coisas básicas para se viver isso. bem. A gente tem que encerrar agora. É muito assunto, É tem muito muito assunto. mais coisas, Muito, né? muito. É muito assunto. Quer deixar um recado, uma Alguma última mensagem? fala? Eu acho que sintam-se. Eu acho que toda mulher deveria ter uma boa relação com o ginecologista. Sintam-se acolhidas. Estejam à vontade para procurar a gente e não deixem de se cuidar, de cuidar da sua saúde, porque eu acho que a gente cuida muito dos outros e esquece da gente. Sim, sim. E a coisa de, tipo, também foi num ginecologista, não bateu muito, procura uma outra, até ter aquela pessoa o perfil, que você é isso que realmente eu falo. Às vezes o seu se perfil encaixa, não bater, né? é uma coisa igual, eu acho que tem. É uma profissão que você tem que ter uma identificação com a pessoa. Eu, por acho. exemplo, eu gosto de ginecologista mulher. Eu já tenho uma amiga que fala assim, eu gosto é de ir em homem. Exatamente. Que, assim, e fora também o tipo de atendimento. cada um. A questão tá à vontade. do bater mesmo. Eu tive ginecologista mulher a vida inteira. Aí no meu segundo parto, quando eu engravidei, na segunda gravidez, ela tinha parado de fazer parto, que ia mexer só com ultrassom. E falou, vou te indicar 3 pessoas. A minha recomendação é um homem e me deu 2 mulheres. Eu falei, bom, se a sua recomendação é ele, você me conhece, vou nele. Amei, tô com ele há 26 anos, então assim, deu super certo. Mas é aquela coisa, a gente tem que ir testando pra ver. Porque eu falei, vou ver qual que é. Se eu não gostar, tem mais outras 2. Então a gente tem que ir. Porque é uma situação, igual a gente falou aqui no começo, que é uma situação um pouco constrangedora, e você tem que estar, no mínimo, à vontade ou com um pouco de confiança com relação ao profissional para poder Se expor. né? Você vai se expor de todos os jeitos. E do pior jeito possível, diga-se de passagem. Muito obrigada pela sua presença. Adorei. Acho que trouxe muitos esclarecimentos pra gente. Muitos. Muito obrigada pelo convite, eu adorei. Eu acho super importante a gente informar as pessoas. Informar é uma forma de poder, sempre falo isso. Sempre. Então a gente tá... E a gente está todas as quartas, às 19 horas, no YouTube, no Spotify, @o nosso papo a gente inventa. Sempre aqui descomplicando as histórias, os temas. E também estamos no Instagram e no TikTok, @o nosso papo a gente inventa. Vem aqui, segue a gente. Bom, temporada semana que vem. Até semana que vem, às Continuando quartas 19. nossa temporada especial Pão de Queijo. Beijo! O nosso papo a gente inventa.